Hunter x Hunter é um dos melhores mangás já escritos. Embora o Togashi tenha feito muitas pausas ao longo da sua vida, quando ele volta a escrever, parece que tudo se conecta e a trama fica viciante. Só que, por anos, muitas pessoas só acompanharam o anime e nunca tiveram a oportunidade de aproveitar a obra completamente. Por isso que hoje eu decidi reunir todas as informações necessárias, sem spoilers, e te convencer do porquê você deveria começar a ler o mangá de Hunter x Hunter agora mesmo. Pessoal, depois de quase 2 anos de silêncio, o Togashi voltou a escrever, e o retorno não veio sozinho. O capítulo 411 saiu no final de junho, trazendo a volta da Guerra de Sucessão de Kakin como uma revolução que vira o jogo inteiro. E, logo em seguida, no dia 5 de julho, veio o capítulo 412, confirmando que dessa vez o hiato realmente terminou e que o Togashi tem mais capítulos prontos guardados debaixo da sua manga. E é exatamente esse tipo de retorno que cria o gancho perfeito, porque a obra está viva de novo, a comunidade voltou a discutir teorias por semanas em cima de uma única página, e quem só assistiu o anime de 2011 finalmente tem um motivo real, concreto e imediato para parar de adiar e começar a ler o mangá. E aqui a gente entra em um ponto que muita gente erra. Esperar o anime voltar para continuar a história é uma aposta muito ruim. A narrativa atual ainda não terminou, o arco em andamento é denso e político demais para virar uma adaptação apressada, e os hiatos do Togashi tornam praticamente impossível planejar uma produção de anime longa e estável sem correr o risco de gerar ritmo quebrado, filler forçado ou pausas confusas no meio de uma trama que já é complicada até pra quem mesmo já leu o mangá semana após semana. Pessoal, o anime de 2011 termina em um ponto emocionalmente satisfatório, com aquele epílogo silencioso e bonito entre o Gon e o Jin, mas isso não é o fim do mundo de Hunter x Hunter, é só o fim de um capítulo dentro de algo muito maior. Porque, depois daquele ponto, a história muda completamente de escala e de foco. Ler o mangá não é adiantar o anime, é acessar a única versão onde essa história ainda respira, ainda cresce, ainda existe em tempo real. E, pra quem terminou o anime de 2011 e não sabe por onde começar, o ponto de partida começa a ser em torno do capítulo 340, exatamente quando a história entra na fase pós-reencontro do Gon com o Jin e começa a abrir caminho para o continente escuro. Embora eu aconselhe, não precisa reler 400 capítulos para continuar Hunter x Hunter. E o mais insano é que, mesmo com uma quantidade de capítulos relativamente pequena se comparada a outros mangás longos, essa fase pós-anime já tem densidade suficiente para render anos de teoria, debate e releitura, porque cada capítulo carrega o peso de vários episódios de anime dentro de si mesmo. Agora pensa comigo por um segundo, porque a maioria das pessoas que abandona Hunter x Hunter cedo demais comete exatamente esse erro. Acha que a obra é só mais um shounen decente, porém comum. No início, a premissa parece simples até demais. O Gon quer reencontrar o pai, o Killua é o amigo talentoso e sombrio, o Kurapika busca vingança pelo clã Curta, Leório quer dinheiro para virar médico e existe um exame anual para se tornar um Hunter. Tudo isso soa familiar, soa como fórmula batida, soa como algo que você já viu em outras 100 histórias parecidas. Porém, a realidade é que essa simplicidade é uma armadilha. O Togashi utiliza estruturas familiares exatamente para criar o conforto no leitor, para baixar a guarda de quem tá acompanhando e só depois começa a desmontar essas expectativas peça por peça. O Exame Hunter é o primeiro exemplo perfeito disso. Esse arco parece caminhar para um torneio tradicional shonen, com várias eliminatórias e duelos diretos, mas o formato final inverte completamente a lógica que qualquer fã de anime esperaria. E isso já nos mostra logo nos primeiros capítulos que Hunter x Hunter não está interessado em repetir fórmulas só porque elas funcionam em outras obras. E esse padrão se repete o roteiro inteiro. A obra monta expectativas clássicas o tempo inteiro: exame, torneio, organização criminosa, treinamento, jogo, invasão, guerra, sucessão real, mas quase sempre muda de direção exatamente no momento em que você acha que já entendeu para onde a história está indo. E o mais impressionante é que essas viradas nunca parecem golpe barato ou reviravolta forçada só para surpreender, porque elas funcionam por um motivo específico. O mundo já estava preparado para aquilo. Os personagens têm agendas próprias que não dependem do protagonista. Os vilões não existem só para servir de obstáculo para o herói, e as regras do sistema de poder são consistentes o suficiente para sustentar qualquer virada sem parecer trapaça. O Togashi não quebra expectativas só para impressionar, ele quebra porque o mundo de Hunter x Hunter simplesmente não gira ao redor do protagonista, e é exatamente isso que faz tudo parecer vivo, imprevisível e real. E aqui agora eu vou apresentar para vocês o detalhe crucial que separa Hunter x Hunter de praticamente toda a fantasia de poder do gênero. O Gon não é escolhido por profecia, não é descendente de nenhum deus, não herdou nenhum poder impossível de berço, não é o mais forte da sala em nenhum momento real da história e definitivamente não é alguém destinado a salvar o mundo. Ele é só uma criança talentosa, curiosa, positiva, extremamente determinada. E isso muda tudo, porque o Gon perde, erra, se frustra e muitas vezes simplesmente não tem força suficiente para resolver os próprios problemas, o que tira a obra completamente do lugar confortável de fantasia de poder tradicional. Contudo, o mais interessante ainda nem é isso. O mais interessante é o lado sombrio que o Gon carrega e que a obra nunca esconde de você. Ele pode
ser egoísta em momentos que deveriam ser sobre outra pessoa, impulsivo até o ponto de colocar quem ele ama em risco, cruel de um jeito que pega o leitor completamente de surpresa, emocionalmente irresponsável e muitas vezes incapaz de perceber o tamanho do impacto que causa no Killua. O Gon é fascinante justamente porque a obra se recusa a te proteger dele moralmente. Ela permite que a luz dele também produza sombra, e isso fica ainda mais evidente quando você lembra do arco das Formigas Quimera, onde no mesmo momento em que o suposto monstro da história aprende a se aproximar da humanidade, o protagonista aprende o quão monstruoso ele mesmo pode se tornar quando é levado ao limite. E é aí que mora a genialidade do Meruem nesse arco. Ele começa como uma ameaça absoluta, um ser criado para dominar e destruir. Porém, depois que o Togashi faz você temer esse personagem, ele faz você entendê-lo e por fim, sem perceber como isso aconteceu, ele faz você criar uma conexão com ele de um jeito que quase ninguém espera de um vilão introduzido daquele jeito. Galera, é exatamente como eu disse, enquanto o Meruem se aproxima da humanidade, o Gon se aproxima da monstruosidade. E essa inversão silenciosa é um dos maiores argumentos que existem para defender a escrita do Togashi como algo muito além de só mais um shonen bem feito. Bom, agora vamos ser honestos aqui, porque a amizade entre o Gon e o Killua é uma das partes mais amadas da obra inteira. Porém, Hunter x Hunter nunca trata isso como algo só fofo e inspirador. Ela mostra dependência emocional real, admiração desequilibrada, medo de abandono, sacrifício silencioso e a dor específica de amar alguém que não percebe o quanto te machuca simplesmente por existir do jeito que existe. Hunter x Hunter entende que a amizade não é só estar junto o tempo todo. Às vezes, a amizade também é perceber que continuar do lado de alguém pode te destruir aos poucos, e é exatamente essa maturidade emocional que separa o Killua de qualquer melhor amigo genérico de outros shounens. E esse mesmo cuidado se repete nos vilões, o que é raro demais para passar batido. Na maioria dos shounens, os vilões existem só para explicar um plano, esperar o herói chegar, perder uma luta climática e provar que o protagonista ficou mais forte. Já em Hunter x Hunter, os vilões têm vida própria de verdade. Amizades, rivalidades, desejos, inseguranças, planos que não dependem em nada do Gon. Pega o Hisoka, por exemplo. Ele não é só um vilão que quer dominar o mundo. Ele é uma força caótica movida por prazer, curiosidade e uma obsessão quase doentia por potencial alheio. E isso cria tensão constante porque ele nunca é claramente o inimigo, nunca é claramente aliado e quase nunca ocupa uma posição simples de entender. E a parte insana disso tudo é a trupe fantasma, que talvez seja um dos melhores motivos isolados para ler o mangá pós-anime. A trupe combina carisma, ameaça, mistério, amizade interna genuína, brutalidade extrema, um passado trágico compartilhado e uma filosofia própria que não se parece com nenhum outro grupo criminoso do gênero. Eles brincam entre si, discutem, se importam uns com os outros de um jeito estranhamente humano, sofrem perdas reais e funcionam muito mais como uma família criminosa do que como um bando de vilões esperando a vez de morrer. Se o arco de York New já te fez gostar da trupe assistindo o anime, o mangá atual é basicamente o Togashi te dizendo sem rodeios: você ainda não viu nem metade do que esse grupo é capaz de causar, principalmente agora que o conflito deles com Hisoka voltou a esquentar dentro da fase mais recente da história. Óbvio que, como eu disse lá no início do vídeo, eu não vou dar nenhum spoiler nesse vídeo, porque não é um vídeo de análise, mas eu só quero que você pense em uma coisa. Se você já gostava do Chrollo e do Hisoka e achava que os dois eram personagens incríveis individualmente, espera até você ver com seus próprios olhos o Togashi colocando os dois como parte fundamental do arco e distorcendo tudo que você imaginava em uma trama completamente psicológica e imprevisível. No fim, se tem apenas uma coisa que eu posso prometer, é que vai ser complicado e muito denso. Dito isso, agora vamos seguir e chegamos em algo que praticamente todo fã de shonen concorda quando o assunto é sistema de poder. O Nen é genial porque ele não funciona como um simples nível de força. Ter mais aura não significa que a vitória está garantida. O que realmente importa é categoria, compatibilidade, estratégia, restrição, condição, a leitura do que você faz do adversário, inteligência emocional e o tamanho do risco que você está disposto a assumir para ativar a sua própria habilidade. Isso faz com que cada personagem manifeste um poder que reflete exatamente quem ele é como pessoa. O Gon, por exemplo, manifesta algo simples, direto e lúdico, do jeito que ele encara o mundo. O Hisoka usa uma habilidade flexível, enganadora, provocativa, igual à personalidade dele. O Kurapika cria correntes ligadas literalmente à prisão, ao julgamento e à vingança que definem a vida inteira dele, desde o arco de York New. Agora, para e pensa no que isso significa para qualquer luta dentro da obra. Cada confronto vira um choque de personalidades, não só uma disputa de números soltos em uma escala de poder. O leitor não fica só torcendo para ver quem bate mais forte, ele fica tentando entender qual é a condição escondida, qual é a fraqueza real por trás da habilidade, quem tá blefando, quem entendeu as regras do jogo primeiro e quem finalmente está disposto a pagar o preço mais alto para vencer. E isso conecta direto com outro ponto que faz as lutas de Hunter x Hunter serem tão imprevisíveis. Elas raramente são só trocas de golpes. Pega a luta do Gon e do Hisoka, por exemplo. Ela mostra a diferença de nível real entre os dois, o orgulho ferido do Gon, o prazer quase doentio do Hisoka, o crescimento genuíno que o Gon sofre ali e o perigo concreto de ser notado por alguém do calibre do Hisoka. A luta não serve só para empurrar a trama para frente, ela aprofunda quem esses dois personagens são antes mesmo de tudo terminar. E é por isso que uma boa luta em Hunter x Hunter não
acaba quando alguém cai no chão. Ela acaba quando você entende melhor quem eram aquelas duas pessoas antes de se encararem. Agora, pessoal, eu peço pra vocês, pare, respire e vem comigo, porque esse é provavelmente o argumento mais forte de todos para quem só conhece o anime de 2011. Hunter x Hunter não tem medo nenhum de tirar o protagonista do centro da história. Depois do encerramento do anime, o foco se desloca de forma brutal para todos os lugares do mundo. A gente vê muita coisa de muito personagem. Só pra vocês terem uma ideia, a gente vai entender as tramas por trás do Kurapika, do Leório, dos Zodíacos, do Jin, do Pariston, do legado do Beyond Netero, de Kakin, da Trupe Fantasma, do Hisoka, das máfias, dos príncipes e das bestas de Nen que guardam o navio real. A obra deixa de ser apenas a jornada de um garoto procurando o pai e vira um mundo genuinamente vivo, onde dezenas de forças diferentes se movem ao mesmo tempo, cada uma perseguindo o próprio objetivo, sem esperar a autorização do protagonista para continuar existindo. E é justamente nesse ponto que a fase atual se transforma em uma espécie de obra dentro da obra. Depois do encerramento do anime, a história aponta para o continente escuro, mas assim como a busca original pelo Jin era só um ponto de partida para várias outras aventuras, a viagem até o continente escuro também virou desculpa para contar algo muito maior: a Guerra de Sucessão de Kakin. Essa fase mistura disputa real de poder, assassinato, maldições, bestas de Nen guardando cada andar do navio, guarda-costas, máfia infiltrada, vingança, investigação, paranoia constante e regras secretas que só vão sendo reveladas aos poucos, capítulo após capítulo, criando uma tensão política que lembra a construção do tipo Game of Thrones. Não no sentido de copiar nada, mas no sentido de ter muitas facções, alianças instáveis, camadas de poder, personagens em todos os lados do tabuleiro e informação funcionando como a arma mais valiosa de todas. E por fim, o Kurapika encaixa perfeitamente como eixo emocional dessa fase, porque ele é estratégico, carrega motivações pessoais fortíssimas desde a destruição do clã Curta, entende profundamente as restrições e os riscos de utilizar o Nen, segue ligado à Trupe Fantasma por um ódio que nunca desapareceu e opera muito bem dentro desse ambiente político imortal que é o navio Black Whale. Se o arco de Yorick New já te conquistou porque era mais crime, tensão e estratégia do que a aventura tradicional, a Guerra de Sucessão de Kakin é literalmente esse mesmo lado de Hunter x Hunter elevado ao máximo. E é exatamente esse arco que os capítulos 411 e 412 recém-lançados continuam empurrando para frente. E olha só o tamanho disso. O continente escuro ainda é só a promessa lá na frente, mas a viagem até lá já virou sozinha uma das histórias mais densas, políticas e imprevisíveis que o Togashi já escreveu na carreira inteira dele. Diante desse contexto, eu preciso ser sincero com vocês, porque esconder isso não ajudaria em nada. Hunter x Hunter tem hiatos longos. O Togashi enfrenta problemas de saúde conhecidos publicamente há anos. A obra pode demorar muito para avançar e talvez, sendo muito realista, ela nunca tenha uma conclusão perfeitamente fechada. Isso é real, e ignorar esse medo seria desonesto com quem tá pensando em começar agora. Mas esse medo não pode ser o centro da decisão, porque o que já existe hoje já vale a leitura sozinho. O anime de 2011 já tem um encerramento emocionalmente satisfatório por conta própria. O mangá, pós-anime, já possui material incrível acumulado ao longo dos anos, e a experiência de acompanhar a comunidade discutindo teoria também faz parte real do prazer de ler essa obra especificamente. Obras inacabadas ou lentas ainda podem ser obras-primas, e a falta de um final definitivo não apaga a força de tudo que já foi escrito até aqui. O maior erro possível é tratar Hunter x Hunter como uma promessa que só vai valer a pena quando acabar. A verdade nua e crua é que ela já vale a pena pelo caminho, e é exatamente por isso que a comunidade em volta da obra é tão diferente de qualquer outro fandom de shounen. Ela tem regras demais, personagens demais, pistas escondidas, possibilidades de traição, poderes que precisam ser decifrados linha por linha e capítulos densos o suficiente para gerar debate por semanas seguidas. Os próprios hiatos sem querer criam uma cultura de análise profunda. Fãs releem, teorizam, discutem e reinterpretam cada detalhe de um jeito que poucos fandoms conseguem sustentar. Enquanto outras comunidades discutem um capítulo por 2 dias e seguem em frente, os fãs de Hunter x Hunter conseguem sobreviver meses inteiros analisando uma única página. E isso virou parte legítima da experiência de acompanhar a obra em tempo real, especialmente agora com o retorno confirmado em 2026. E galera, tem ainda um último ponto que vale muito a pena considerar. Ler o mangá é uma experiência diferente de assistir o anime, mesmo o anime sendo excelente. Ler o que o Togashi escreve permite sentir o ritmo original que ele desenhou, interpretar as pausas propositais entre os quadros, perceber a composição de cada página, acompanhar a evolução artística da obra ao longo de quase 30 anos e criar uma relação bem mais pessoal com os personagens. O anime mostra Hunter x Hunter acontecendo à sua frente, já o mangá faz você participar ativamente da investigação junto com os personagens. Baseado nisso, quando você junta todos os detalhes que eu mencionei hoje, a gente entende que Hunter x Hunter é uma obra rica e com detalhes que faz qualquer leitor de mangá ficar completamente apaixonado. E agora, com a volta do mangá, a gente só tem que fazer duas coisas. Primeiro é agradecer e comentar o máximo sobre o que está acontecendo. E segundo é torcer para que o Togashi tenha muita saúde e continue escrevendo até quando ele quiser e o seu corpo permitir. Porém, pessoal, mesmo diante disso tudo, uma coisa é certa: independente do quanto isso durar, eu prometo a vocês
que vale muito a pena. Agora, me conta aí nos comentários se você tá convencido a ler Hunter x Hunter, e se você já lia, você voltou a acompanhar agora esse ano ou já voltou anteriormente. No mais, chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.